Olá, sétimo ano, um bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aula passada, turma, comentamos sobre o livro, Pântano de Sangue. Eu coloquei um vídeo sobre o autor, um vídeo bem curtinho falando sobre a história. Fizemos uma leitura dramatizada também, com um fundo de suspense. E eu deixei aqui algumas questões, São 5 questões a respeito do capítulo 1, 2 e 3. Então vamos corrigi-las, E, e o objetivo da aula também é introduzirmos um assunto novo que é o gênero reportagem, tá ok? Então vamos começar. Primeira questão é essa aqui, ó. Se você não fez, dê um pause aí no vídeo, responda todas as questões para depois voltar, tá ok? A narrativa começa com um conflito, qual? Então logo de cara, Temos a morte do professor de matemática, do professor Elias. Esse é o conflito. Beleza? Qual a lógica que Crânio encontrou para iniciar uma investigação? Seus amigos acreditaram nele? A lógica foi aquela caixinha de metal contendo os slides. Então ele diz que o professor Elias ele tinha mania de ordem, Ele era uma pessoa muito organizada, então certamente os slides estariam na sequência correta. Só que ele percebeu que 3 slides que era para estar no fim da sequência estavam no meio da sequência, tá? Então alguma coisa estava errada, Aqueles slides que teriam que estar ali no meio da sequência, eles foram retirados. Então aí ele ele acabou encarando isso como uma pista aí. Beleza? Então seus amigos acreditaram nele? Não, ninguém acreditou, Ninguém acreditou e é por isso que ele foi sozinho. O que havia de misterioso na morte do piloto Bezerra? Bom, o piloto Bezerra, ele morreu, não fizemos a leitura dessa parte, mas enfim, estava ali na parte 2, não me engano, mas ele morreu, ele estava com a jaqueta do crânio, dentro do bolso da jaqueta havia a gaita do crânio, E também ele tinha uma caderneta de anotações, tá? E dentro dessas anotações, então havia a seguinte anotação, crânio, encontrem o ente, formigas paradas, Mike Serra Brava, é o ente, é Mike Serra Brava, eu descobri, é ouro puro, crânio, pelo amor de Deus. Então ele acabou citando o nome do crânio aí nessas anotações, tá? Então isso acaba sendo um mistério, a ser desvendado. Qual a relação entre o Pantanal e o crime organizado? O crime organizado acaba usando o Pantanal aí como um escritório do crime, Tem a questão aí também dos jacarés, mas a questão que mais pesa aí é o contrabando de drogas, tá ok? Então utilizam o Pantanal como também como esconderijo, Esconderijo para guardar riquezas, tá ok? Porque os banqueiros estão sendo pressionados a quebrar banqueiros, de bancos internacionais, bancos da Suíça, do Caribe, estão sendo pressionados para quebrar o sigilo bancário aí dos criminosos, tá? Então eles com medo, de serem descobertos, estão guardando a riqueza aí no Pantanal, tá? Que é uma terra de ninguém, segundo a história, tá? O que aconteceu quando o crânio chegou ao aeroporto de Campo Grande? Então, aconteceu aquele incidente, o C-47, que é um avião da Segunda Guerra, é, acabou tendo um pane, Teve aquela correria, mas o que é mais importante aqui, que aconteceu no aeroporto, é aquela personagem de bigode, estava com um cão, o cão ele investiu, sobre aquela mulher que aparentava ser uma índia, que estava perto do crânio, e a mulher carregava um bebezinho, todo envolto em uma manta, né? Só que a mulher acabou jogando o bebezinho no colo do crânio e ela sumiu, desapareceu. Então o cachorro ele foi em cima do crânio, ele até deu uma maletada no cachorro, mas depois ele foi imobilizado, tá? E depois acaba aí, ele sofreu uma coronhada na cabeça
por conta dessa personagem de bigode, parecia ser um tenente, né? E depois ele recupera a consciência, aparece o senador, né? Começa a conversar com ele e aí termina o, o terceiro capítulo, tá? Então o que aconteceu é isso, esse incidente aí. Beleza, turma? Agora, na sequência, eu vou abrir um outro vídeo aqui para vocês. Só um instante. Eu vou colocar um outro vídeo. Deixa eu minimizar isso aqui. Beleza. O assunto da sequência é esse aqui, ó, reportagem. Ô professor, por que você colocou esse assunto logo depois? Reportagem, turma, acaba se ligando aí com o assunto notícia, tá? Então eu aproveitei o gancho porque esses dois gêneros, tanto a notícia quanto a reportagem, eles têm a mesma estrutura. Mesma estrutura, como assim? Os dois têm uma manchete, eles podem ter um título auxiliar, um lead e um corpo, né? Só que corpo da notícia aqui será o corpo da reportagem. Beleza? Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês vejam melhor, né? Reportagem. Bom, aqui eu coloquei apenas esse slide para vocês perceberem que esse gênero se enquadra aqui no número 3, né? Expositivo. Olha, mas a reportagem não pode ter um argumento? Pode. Quando isso acontece, é uma reportagem expositiva argumentativa, tá? Quando dá ênfase na opinião do repórter. Agora, quando apenas expõe de uma forma simples e clara o assunto, o acontecimento, isso é uma reportagem expositiva. Beleza? Então vamos continuar. Então, o que é uma reportagem, gente? A reportagem a gente sabe que ele é muito mais do que uma notícia. Existe um aprofundamento, perdão, uma investigação mais a fundo aí de todos os aspectos do problema, né? Então vamos ver aqui, ó, o conceito. É mais que uma notícia. Não só verifica os fatos, como apresenta suas causas e seus efeitos, a origem dos acontecimentos, ocupando assim muitas vezes páginas inteiras de jornais ou revistas. É muito comum também encontrarmos aí infográficos, né, associados à reportagem, né? Então ela vai muito mais a fundo do que uma mera notificação, que é a notícia, tá ok? As características da reportagem basicamente são as mesmas, com algumas diferenças, tá? Não se desatualizam com facilidade. Então vou supor que tem uma reportagem sobre os moradores de rua, né? Então ela continua valendo. Supor que tem uma reportagem aqui em Itaquaritinga sobre os moradores de rua. O ano que vem ela está desatualizada? Não, ela continua valendo porque é uma pesquisa mais a fundo, né? Texto de caráter informativo, textos descritivos, pode ter descrições dentro das reportagens, narrações também. É um texto mais extenso, veiculados nos meios de comunicação, linguagem formal, isso continua sendo a mesma coisa que a notícia, né? Textos com títulos, manchete auxiliar, textos em terceira pessoa quando é apenas expositiva, ou em primeira quando é uma reportagem argumentativa, quando traz a opinião aí, os argumentos do repórter. Então por isso pode ser um discurso indireto ou direto, né? Fatos cotidianos, e aí continua mesmo, né? Verbos no presente, efeito de atualidade aí na notícia. Principalmente isso acontece aí na manchete. Dicas para uma boa reportagem apenas a título de curiosidade, tá, turma? Aqui se eu pedisse a vocês, claro que seria muito interessante, né? Mas essa situação de pandemia, de isolamento, eu jamais iria pedir para vocês fazerem uma investigação aí de campo em algum local, né? Escolha um tema, faça uma pesquisa sobre o assunto, defina o público-alvo, prepare-se para as entrevistas, então tem testemunhos, né? Tem entrevistas dentro de uma reportagem, isso é muito comum. Transcreva o texto coletado nas entrevistas, escolha como será o formato, monte o texto. Os aspectos da reportagem são iguais aos da notícia? Apresentem semelhanças e diferenças. As semelhanças são estruturais, o que eu acabei de comentar, tá? Manchete. Aqui eu apenas coloquei um conceito sobre cada parte da estrutura. Então, o que é uma manchete? É uma frase curta, né, objetiva, apresenta-se em letras de maior destaque, visando despertar o interesse do leitor para o que se quer comunicar.
título auxiliar complementa o título principal com o objetivo de aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da reportagem ou notícia. O lead, né, é aquela parte do texto, primeiro parágrafo, que responde às principais perguntas, né? Como, o que, quem, quando, onde, porquê. E o corpo consiste no texto desenvolvido com apresentação mais pormenorizada. Pormenorizada significa detalhada, tá? Dos pontos relevantes ao assunto tratado. Então, qual a diferença entre reportagem e notícia? A diferença está aqui, ó. A notícia notifica um fato. A reportagem precisa ir além de uma simples notificação, estabelecendo relações de causa e efeito, questionando, apresentando diferentes pontos de vista, dados, etc. Enfim, a reportagem busca conhecer mais profundamente um fato, enriquecendo a informação. Beleza? Continuando, hein? Aqui os tipos de reportagem. Sabe que o objetivo dessa aula é apenas apresentar um gênero com suas características principais, tá? E não esmiuçar o gênero. Tá? Aqui apenas eu vou apresentar os tipos de reportagem, tá? E vou dar um exemplo apenas. Então pode ser expositiva, né, que eu havia comentado. Os fatos são apresentados simples e objetivamente. Interpretativa, ela vai um pouquinho mais a fundo. São estabelecidas conexões entre os acontecimentos, apresentando também comentários sobre eles. Tá? E a opinativa, opinativa lembra a opinião. Os fatos são apresentados evidenciando-se a opinião do repórter. Beleza? Vejam só, eu escolhi como exemplo essa reportagem aqui. Acho que vocês já ouviram falar da hidrelétrica de Belo Monte. É uma hidrelétrica que está sendo construída lá no estado do Pará. Uma hidrelétrica gigantesca. Vejam só, tudo sobre a Batalha de Belo Monte. Então, logo de cara, nós temos uma manchete, né? Um projeto de 30 bilhões. Logo depois, nós temos um título auxiliar. Um exército de 25 mil trabalhadores ergue no Pará a terceira maior hidrelétrica do mundo, uma obra controversa pelo baixo rendimento da usina e pelo impacto no ambiente e nas populações de índios, ribeirinhos e habitantes de Altamira. A Folha passou 3 semanas na cidade para produzir a reportagem mais completa, com 24 vídeos, 55 fotos, 18 infográficos e um game sobre o maior projeto de infraestrutura do Brasil. Vejam só. Uma mega obra, né? Um mega projeto aí de 30 bilhões, né? Então aqui diz que baixo rendimento em contraste com o investimento, tá? A explosão, então aqui vejam os detalhes dessa reportagem. A explosão às 6 horas da manhã arranca uma camada de 9 metros de espessura do bloco de migmatito numa área de 750 metros quadrados, que já foi a morada de árvores centenárias na zona rural de Altamira e Vitória do Xingu, Pará. Assentada à poeira, resta uma montanha de fragmentos dessa rocha dura, aparentada com o granito. À meia-noite, nenhum pedregulho estará mais ali. 2 escavadeiras se posicionam lado a lado, a 50 metros uma da outra, 5 levantamentos cada, e em menos de 3 minutos enche uma carreta com 32 toneladas de pedras. Sai um caminhão e encosta outro. Em 20 minutos, partem 18 caçambas cheias. Não há um segundo de descanso. Então parece praticamente um formigueiro, né? Esse local aí. Continuando. Então, a primeira parte, o lead, aqui já tem o corpo da notícia, não é mesmo? E o infográfico, né, turma? Infográfico é a associação de informação com um gráfico, né? Então é um gráfico informativo. Né? Qual que é o objetivo? Né, o objetivo é informar, né, por meio de gráfico, de ilustrações, desenhos. Tá? Então, ranking da eficiência. Poupar energia e o alagamento das 10 maiores usinas do Brasil. Tá? Então, aqui, a usina de Itaipu, Belo Monte, o alagamento que ela produziu, Tucuruí, né, comparando
todas as hidrelétricas aqui dentro dessa escala, né? Área alagada, potência 1000 megawatts. E aqui a região onde ela se localiza, aqui embaixo. Então, uma característica da notícia, né? Acaba associando o corpo do texto com o infográfico. O volume de escavação, vejam só. Mais informações. É interessante esse infográfico aqui, ó. Números de peso, volumes consumidos na obra. O que foi gasto até agora em aço representa 16 vezes o que foi consumido na fabricação da Torre Eiffel, por exemplo. Concreto, 39 vezes o estádio do Maracanã. Então, é muita coisa aí. Né? Mais informações, o corpo da reportagem, vocês perceberam que é imenso. Né? E aqui, algumas questões. Façam no caderno, vocês não precisam me enviar nada, tá? A próxima aula eu comento aí com vocês. A próxima aula será a nossa live, tá? Então, a primeira questão é essa aqui, ó. Descreva a diferença entre notícia e reportagem. Fácil, né? Na teoria, você lê um texto sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Sabendo da diferença entre notícia e reportagem, classifique o texto e justifique sua resposta. Então, esse texto, dê uma olhada, dê uma lida no texto, não precisa ser na íntegra, né? Mas como ele se classifica como reportagem ou notícia, explicar, né? Por que ele se classifica dessa forma, beleza? Terceira questão, de acordo com o texto estudado na teoria, reportagem. Então, uma questão de múltipla escolha. É o mesmo que notícia? Não há diferença entre elas? Verdadeiro ou falso? É um texto desenvolvido pelo repórter sem buscar profundidade? Verdadeiro ou falso? Então, estamos procurando a alternativa verdadeira, né? É composta apenas do título do texto? É composta de título e resumo do texto? Consiste em um texto que visa demonstrar informações mais profundas e completas em relação ao fato narrado, ocupando muitas vezes boa parte da publicação, jornal ou revista. Beleza? Assinalem a alternativa que vocês acham que é a correta. Quarta, ao iniciar a leitura dessa reportagem, o título chamou sua atenção? Ô professor, qual que é o título? Volte lá, tá? Qual que é o título da reportagem? Esse aqui, ó. Vou botar um pouquinho. Tudo sobre a Batalha de Belo Monte. O título chamou ou não chamou a sua atenção? Tá? Então, uma resposta pessoal, tá bom? Você acha que a construção da usina de Belo Monte é importante para o nosso país? Explique. Uma questão pessoal, tá bom? Tá bom, gente? Então, é importante, não é importante para o país? Né? Depois a gente discute sobre isso, tá? E sexta questão. Um exército de 25 mil trabalhadores ergue no Pará a terceira maior hidrelétrica do mundo, uma obra controversa pelo baixo rendimento da usina e pelo impacto no ambiente e nas populações de índios, ribeirinhos e habitantes de Altamira. Qual é sua opinião em relação a esse lead? Porque o repórter diz que é uma obra controversa. Bom, gente, eu acho que vocês sabem o que é algo controverso, né? Algo controverso é a mesma coisa que algo polêmico, né? Que desperta discussões aí, que gera discussões, né? Então, por que isso é controverso, hein? A resposta está lá dentro do lead, tá ok? Então, beleza, turma. Façam essas 6 questões. A próxima aula faremos a correção, tá? E faremos mais um pouquinho do livro também, tá? Eu sei que vocês responderam já aquelas questões. Leiam os próximos, vamos colocar, depois eu coloco lá no mural, os próximos 3 capítulos. E de 3 em 3 a gente vai caminhando, tá? Um ótimo fim de semana aí a todos vocês. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Qualquer coisa, pessoal, anotem aí numa folha, no caderno de vocês. Eu terei o maior prazer em tirar as dúvidas na próxima aula, tá ok? Ô professor, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Eu explico na próxima live, tá ok? Turma, um abração a todos e cuidem, tá? Até mais.